Seguindo pelo caminho das virtudes de São José, certamente nós viveremos uma experiência profunda de Deus. Se observarmos em nossa vida as virtudes de José, com certeza Deus se fará presente de forma muito mais forte na nossa vida. Nós retomamos aqui a nossa caminhada, meditando as virtudes de São José, segundo o texto do Papa Patris Corde, um coração de pai. E a virtude que hoje nós queremos meditar e revisitar, por assim dizer, é José, pai na obediência. Obediência. Como é desafiador para nós vivermos a obediência. Obedecermos a Deus em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E José, nesse sentido, ele é o grande modelo que nós precisamos seguir. Obedecer. Não é obedecer uma ideia, não é obedecer um conjunto de normas, um conjunto de doutrinas. Não. Obedecer ao próprio Deus. O que é que Deus nos pede? O que é que Deus pede de você? Que exige obediência e que você tem que viver segundo aquilo que Deus prometeu. Você já parou para fazer esta pergunta? Você já teve coragem de fazer essa pergunta? Em que eu devo obedecer a Deus? Quais são as realidades que eu devo pautar para obedecer a Deus? José, nesse sentido, é um modelo a ser seguido. Então, vamos ler alguns pedaços do texto do Papa para a gente aprofundar como anda a nossa obediência. Diz o texto, pai na obediência. De modo análogo ao que Deus fez com Maria, quando lhe manifestou o seu plano de salvação, também a José revelou seus desígnios e os fez pelo sonho, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados como um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Aqui é um ponto interessante. Eu sempre gostei de meditar e de pensar que para José fazer a vontade de Deus, acreditar no sonho e fazer segundo o sonho estava dizendo, acreditando que estava vivendo a vontade de Deus, foi muito mais difícil do que para a Virgem Maria. Eu digo por quê? Porque para a Virgem Maria, Deus falou por meio do anjo. Ela viu o anjo, ela falou com o anjo, ela escutou o anjo. E para José, Deus fala por meio de sonhos. Então, a obediência de José para com Deus é muito mais profunda e muito mais significativa. Não que seja menos. A Virgem Maria também tem importância fundamental. Ela aceitou, ela obedeceu, ela escutou. E assim como a Virgem Maria escutou, São José também, para fazer a vontade de Deus. José fica fortemente angustiado diante da incompreensível gravidez de Maria, não quer acusá-la publicamente, mas decide repudiá-la em segredo. Quando José decide abandonar Maria em segredo, eu acho esta reação de José extraordinária. Por dois motivos. Primeiro, porque aquilo que estava se desvelando, ou aquilo que se estava apresentando diante de José, era um mistério muito grande. É um mistério profundo. Então, o desejo de fugir, de abandonar Maria em segredo, este desejo era como uma incapacidade de José de levar adiante um projeto.
Ele seria o pai do Filho de Deus. O Filho de Deus chamaria José de pai. Se deparando com esta realidade, ele pensou em desistir, em fugir. Porque é muito grande o mistério pelo qual ele estaria envolvido. Então, dado a importância e a profundidade desse mistério, ele pensou em abandonar. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é que o amor que José tinha para com a Virgem Maria era um amor profundo, verdadeiro, concreto. Ele amava a Virgem Maria. E se ele dissesse publicamente que ela estava grávida, né, e que não era ele o pai, ela seria acusada de adultério. E se ela fosse acusada de adultério no contexto, ela morreria apedrejada. Então, vejam só a espada de dois gumes que José está enfrentando. Por um lado, ele vai ser pai do Filho de Deus. O Filho de Deus vai chamá-lo de pai. Por outro, ele terá que abandonar o amor da vida dele, a mulher que ele amava. Então, comparando o mistério que está diante dele e o amor que tinha para com a Virgem Maria, ele decide abandoná-la, em segredo, na madrugada, a surdina, como se diz o ditado. E aí, de novo, Deus fala com ele por meio de sonhos. Diz assim, no primeiro sonho, o anjo ajuda a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele salvará seu povo dos seus pecados. Sua resposta foi imediata. Quando despertou, fez conforme o anjo do Senhor havia ordenado. Com a obediência, superou o seu drama e salvou a Virgem Maria. Com a obediência, superou o seu drama e salvou a Virgem Maria. Imaginemos se José não tivesse obedecido. Se José tivesse respondido segundo a sua vontade, ou segundo a perspectiva humana, ele não teria vivenciado esse mistério. Esse mistério não seria revelado para José, mas porque obedeceu, Deus fez o que deveria fazer. Depois, num segundo sonho, como Deus fala com ele, no segundo sonho diz: levanta-te, toma um menino contigo e sua mãe e foge para o Egito, e ali permanecerá até que te chame. Herodes quer encontrar o menino para matá-lo. De novo, obedece, aí agora para salvar a vida de Jesus. Antes ele obedeceu para salvar a vida de Maria. Agora ele obedece para salvar a vida de Jesus. E foge para o Egito. E, novamente, a sua resposta foi imediata. José não hesitou, sem fazer perguntas sobre a dificuldade que surgiriam. Ele se levantou durante a noite, tomou o menino e sua mãe e fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Numa proposta para nós, se somos nós a passar por isso, a gente ia encher Deus e encher o anjo de perguntas antes da gente obedecer. Porque para a gente obedecer, a gente calcula. O que José não fez. José não calculou. Ele foi, ele fez, ele obedeceu. Imediatamente, diz o texto. Ele se levantou e foi com o menino e a Virgem Maria para salvar a vida do menino Jesus. Depois, num outro momento, no Egito, José, com confiança e paciência, espera do anjo o aviso prometido para retornar à sua terra. Tão logo o mensageiro divino, em um terceiro sonho, após dar-lhe informado que aqueles que queriam matar o menino estavam mortos, ordena-lhes que se levante e tome consigo o menino e sua mãe e retorne
à sua terra, a terra de Israel. Ele mais uma vez obedece, sem hesitar. Levantou-se, tomou o menino, sua mãe, e entrou na terra de Israel. Olha que bonito essa obediência. Obediência. Pela obediência salvou Jesus, salvou a Virgem Maria. E compreendeu a vontade de Deus. Durante a viagem, contudo, quando vem a saber que na Judéia reinava Arquilau, no lugar de seu pai Herodes, teve medo. Advertido em sonho, é a 4ª vez que isso acontece. Retirou-se para a região da Galiléia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré. Teve medo. Ou seja, a obediência que nós devemos ter a Deus não significa que nós não tenhamos medo. Nós também seremos atormentados por medo, como foi São José. Mas a obediência em fazer a vontade de Deus é maior do que o medo. E Deus sempre vai guiando, sempre vai orientando por sonhos, né? Ainda que seja por sonhos, mas Deus vai orientando. O evangelista Lucas, por sua vez, diz que José enfrentou uma longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém, segundo o decreto do imperador César Augusto, para o recenseamento a fim de se registrar em sua cidade natal. E é justamente em 3 circunstâncias nasce Jesus. Em tais circunstâncias que nasce Jesus. E foi inscrito nos registros do império, como todas as outras crianças. Aí tem as particularidades, né, dos evangelistas, mas José sempre teve que dizer também o seu sim a Deus. Como a Virgem Maria disse o sim para gerar Jesus, José também. José, em seu papel de pai da família, ensinou a Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. E no escondimento de Nazaré, na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade se tornou alimento de cotidiano. Também no momento mais difícil da vida de Jesus, vivido no Getsêmani, ele preferiu fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. E se fez obediente até a morte, e morte de cruz, como diz Paulo na carta aos Filipenses. Por isso o autor, a carta aos Hebreus, conclui que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, observando São José. De todos esses eventos, resulta que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. Aqui é importante a gente ressaltar também um elemento. Você, pai, você tem uma missão recebida. Deus te deu essa missão para ser pai. E ser pai significa obedecer a Deus e transmitir para o filho aquilo que Deus pede de você. Assim como São José. José recebeu de Deus a missão e a paternidade sobre Jesus. E é observando a paternidade de Deus que José exerceu a sua paternidade sobre Jesus. E é observando a paternidade de José é que Jesus tem um relacionamento profundo com Deus Pai. Porque ele aprendeu a obedecer a Deus obedecendo a São José. E é por isso que é importante para nós, na nossa vida, a obediência. A exemplo de São José, nós precisamos aprender a obedecer a Deus. E a obedecer com amor e por amor, para fazer a vontade de Deus. Assim como fez São José. Valei-nos, São José. Recorrei a São José, recorrei.